Olá, seja muito bem-vindo ao Grupo Mídia Cast. Você que gosta de histórias de empreendedorismo, liderança, pessoas que fazem acontecer, que investem no país, o teu lugar é aqui. Eu sou Edmilson Júnior Caparelli, presidente do Grupo Mídia, e quem acompanha esse episódio comigo, quem participa desse episódio comigo, é a jornalista, apresentadora e diretora pedagógica da Escola GMA, Renata Santos. Renata, seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, Edmilson. Muito feliz, muito honrada e muito ansiosa para mais esse bate-papo de hoje. Eu também, mais uma aula aqui, né? Mais com certeza, uma vez, né? com certeza. Bom, e hoje nós vamos conversar com um empresário do setor de energia. Ele confessa ser um apaixonado pelo setor elétrico, especialmente pelas redes subterrâneas e energias renováveis. Nosso entrevistado trabalha há 30 anos neste mercado e acompanha de perto a transição energética que estamos vivendo hoje. Recebemos aqui, no Grupo MediaCast, o CEO da Baur do Brasil, Daniel Bento. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e é uma honra aqui estar batendo esse papo contigo. Edmilson, a honra é minha, Renata, sensacional e muito bom estar aqui com vocês hoje. Vamos conversar, né? Vamos bater um papo. Daniel, vamos começar então. Eu gostaria que você nos contasse sobre a sua trajetória no setor energético. Edmilson, a minha trajetória ela começou por conta de eu querer tomar uma limonada. Limonada? Uma limonada. Eu queria tomar uma limonada, era uma primavera à tarde e estava muito calor. Eu tinha 13 anos. Vamos descobrir a minha idade, porque isso foi em 85. E eu tinha acabado de ir no Senai, fazer uma visita técnica para conhecer sobre o que eu ia estudar. Dias antes eu tinha preenchido uma ficha na Eletropaulo, que eu ia ingressar como menor aprendiz e na minha cabeça era o seguinte, mecânica geral era a mesma coisa que mecânica de automóvel. Aí eu descobri que não tem nada a ver nessa visita técnica. E nessa tarde eu tô lá, num dilema, o que eu vou fazer da minha vida? Daí eu queria tomar, Renata, aquela limonada. E aí minha mãe falou assim, olha, o espremedor de fruta está quebrado. Eu falei, Fui lá, peguei uma chave de fenda, uma fita isolante, eu arrumei. E fiz a limonada. E essa limonada, quem que arruma esse tipo de coisa? Eletricista. Eu já descobri que eu vou fazer. Você, eletricista. Então, a minha trajetória começou com uma limonada, uma vontade de tomar uma limonada. Abençoada limonada, hein? E eu andei tomando muitas limonadas. Hoje eu estou tomando uma limonada porque é muito satisfatório estar aqui. O que aconteceu, né? Seguindo aí a minha trajetória, fiz o Senai, fui para a Eletropaulo, comecei como menor a aprender, depois eletricista de rede. Eu trabalhei aqui a gente chama de região da Avenida Paulista. Sim. E eu era eletricista, instalei muito transformadores. Aí que eu entrei nesse prédio aqui, eu falei assim, eu acho que eu já trabalhei nessa câmara. Que bacana. Anos depois, eu era o responsável técnico por todo o sistema subterrâneo da cidade de São Paulo. E aí a vida vai, eu fiz engenharia, fui estudando, MBA, essa coisa toda. Anos depois, eu não consegui aquela promoção por 3 vezes consecutivas. Aí doeu. E doeu mais ainda, o pessoal que está escutando a gente, quando você quer muito uma coisa e você não consegue, isso frustra demais. E você pode sentar no canto e chorar. E eu não vou falar para você que eu não chorei, não. Mas não adianta chorar, você tem que fazer as coisas. Aí, eu tinha uma vontade de empreender. Eu falei assim, esse é o meu momento para empreender. Mas aí eu senti que eu precisava sair, era um recado que estavam me dando praticamente, né? Eu precisava fazer outra coisa, eu precisava buscar outro caminho. Aquele caminho não estava dando certo. E às vezes a gente fica batendo num caminho, às vezes fala, cara, para chegar, vamos buscar outro. E foi o que eu fiz, eu busquei outro caminho, me preparei, fiquei quase 4 anos me preparando para poder empreender, saí em 2012, montei a minha empresa, e a minha empresa cresceu bastante,
E aí, até que um dia chegou a Bauer. E aí, esse ciclo se fechou, mas começou com suco de limão para um novo caminho, e esse caminho foi muito legal. Daniel, eu não acredito, eu adoro falar de empreendedorismo, e eu não acredito em sorte, mas parece que algumas coisas contribuem, né? Por exemplo, se você recebe a promoção, talvez você estaria lá até hoje, né? Meu amigo, você não tem noção de como eu agradeço as duas pessoas que me preteriram. Porque eu poderia estar até hoje lá e eu não teria 10% de satisfação que eu tenho hoje. Vamos falar de satisfação. O resto vem de consequência. Então, eu agradeço. É muito maluco isso, porque às vezes você não consegue entender. Minha mãe tinha uma frase ótima, né? Confia que o melhor vai acontecer para você. Então, eu acredito muito nisso. É isso mesmo. Aquilo que já era para você, com certeza. Naquele momento você não sabe, você não consegue entender. Depois você vai entender, né? Exato. Então, o pessoal que está escutando, é uma boa dica, mas, calma. E o bacana foi o que você fez. Eu falo que eu não tenho tempo para ter depressão e minha depressão não dura mais do que uma noite. Exato. Porque no outro dia você tem que levantar e ir para a luta, né? Como um grande executivo fala, o difícil não é matar um leão por dia, é tirar as antas da frente, né? Dá mais trabalho tirar as antas da frente do que matar o leão. Sabe o que eu acho? Vitimismo. Se você fica como vítima, os caras não me queriam. Não me queriam porque eu devo ter feito alguma besteira. E eu até sei mais ou menos as besteiras que eu fiz para ser preterido. E eu ajustei isso na minha carreira depois, porque eu fiz uma avaliação profunda, o porquê que não aconteceu. Não era técnico. Ou seja, você não pôs a culpa em ninguém. Não, a culpa é minha. Você fez uma avaliação e a culpa é tua. 100% minha. Isso é bacana. E como empresário você continua assim, sempre a culpa é tua, né? Cara, sempre a culpa é minha. Porque se a tua equipe não fez direito, você é o grande líder, você é culpado. Quando algum cliente me liga, eu falo, cara, eu não sei o que é, mas eu peço desculpas. E vamos ver. Não, Daniel, eu liguei para elogiar. Então tá bom. Que bacana. Renata? Muito bacana. Que dá para ficar escutando horas aqui o Daniel, né? Dá pra gente ficar aqui só escutando ele falar, contar a história dele. Não, imagina. Você tem um currículo extenso, Daniel, só na Bauer já são mais de 6 anos. Queria que você contasse pra gente como é que começou essa história com a empresa. Então, Renata, na Bauer aconteceu... Foi em 2001. Foi em 2001 que começou a minha história com a Bauer. Eu era um dos responsáveis, ali eu não era o responsável total. Em 2001 eu era um dos responsáveis pelo sistema subterrâneo. E a gente começou a ter falhas. Aí eu assumi a gerência de um P&D, de um projeto de pesquisa e desenvolvimento, e eu fui percorrer em vários lugares. E eu cheguei na Áustria, na Bauer, aonde você faz manutenções preditivas, é você fazer um check-up. É a mesma coisa você fazer um check-up em você, que você vai aqui no CIG e faz um check-up, é a mesma linha, só que o cabo. A gente introduziu isso dentro da Eletropaulo, e qualquer coisa bonita, né? Você estuda, você se dedica e você entrega para a empresa. Legal, mas você fica com tudo isso para você também. Naquele momento, Edmilson, eu entendi que tinha uma oportunidade, lá em 2001, eu vi que tinha uma oportunidade de empreender, porque as grandes empresas, Vale, Braskem, ArcelorMittal, elas têm muito cabo, só que não tem um especialista nisso. Mas estava lá em hold isso. Mas quando você está numa empresa, que nem a Eletropaulo, uma empresa grande, você tem um cargo muito bom e ganha bem. Tinha um amigo meu que fala, cara, quer matar um profissional, paga bem para ele. Eu nunca ia sair. Eu só saí porque eu tomei essa porrada. Aí eu falei, cara, se eu colocar isso, um modelo de negócio diferente, que é serviço e não venda somente de equipamento, eu acho que eu tenho um mercado aí. Ou seja, empreender é resolver problema. Você identificou um problema e falou, eu vou atacar aqui. É isso. Eu li um livro que foi assim, um divisor de águas para mim, né? A Estratégia do Oceano Azul. Recomendo quem quer empreender nesse livro. E eu entendi ali como um oceano azul. Perdão. Comecei a trabalhar nisso.
Comecei, então, aí eu trouxe, em 2012, eu empreendi com isso. Mas eu montei a minha empresa, não era Bauer. Eu usava os equipamentos da Bauer, mas não era Bauer. Em 2018, aí sim, eu comecei como eu só usava equipamentos Bauer, a Bauer do Brasil já tinha aqui, e eu só usava equipamentos Bauer, a Bauer Áustria entrou em contato comigo, o Marcos Bauer, que é o neto do fundador, o CEO hoje da Bauer austríaca, e a gente fechou uma joint venture, aonde eu sou sócio com ele na operação do Brasil, e crescemos absurdamente nisso. E como eu era eletropaulo, tinha uma coisa que pegava bastante para mim, porque são equipamentos de alto valor agregado. Não é um equipamento com valor pouco expressivo para manutenção. E eu ficava maluco, porque os concorrentes, né, os fornecedores, inclusive a Bauer, não davam um pós-venda. Mas como eu sentia muita dor disso, o que eu fiz? Eu montei um centro de treinamento de diagnóstico em São Paulo, que hoje é a referência na América Latina. Só para você ter ideia, Edmilson, já se passaram, é aqui perto, estamos a 4 quilômetros dele, já passaram por lá 50 representantes de 51 países. É isso. 51 países vieram fazer o treinamento com a gente, 100% em espanhol. Então a gente entendeu isso, entendeu que precisava dar uma solução adequada e dar uma solução para o cliente, focada no problema do cliente. Então a minha trajetória, a minha história com a Bauer começou aí. E desde 2018 estamos agora, e agora tem uma novidade, eu fui convidado pelo Marcos novamente para a gente atuar com esse modelo nos Estados Unidos. Que bacana. Parabéns, muito legal. Então estou montando a minha nova empresa, filial, em Orlando, e a ideia é atender os 50 estados lá. O desafio lá, eu entendo que é do tamanho da oportunidade, enorme. Mas aí é aquele negócio, né? No lugar de você olhar para os espinhos, você olha para a rosa, né? Porque tem gente que olha e fala, a rosa é bonita, mas olha o tanto de espinho. Agora, tem gente que faz o contrário. Tem espinho, mas a rosa vale a pena, né? A gente lida com os espinhos. A gente lida todo dia com os espinhos e tem que ter bastante resiliência, tem que ter bastante foco. Não é fácil, não é tranquilo, mas é muito gratificante. Meu amigo, fala pra gente... quais foram as maiores ou principais conquistas da Bauer do Brasil nesses anos? Então, indo na linha aí de que eu precisava fornecer para o mercado uma estrutura de pós-venda adequada, que eu precisava suprir uma demanda que nem sabiam que existia, né? Porque como é que funciona, né? Você pega uma grande empresa, ela deixa o cabo falhar porque não tem manutenção. Não é que nem o transformador. A gente conseguiu fazer isso. Quando você faz isso, o que acontece? Pensa, se o gestor não conhece a quem ativo pode falhar em qualquer momento. Pensa aí, uma grande empresa, ela tem lá a GM, que é nosso cliente. Ela está lá fabricando, ela considera que ela fez ela tem uma grande venda, uma grande entrega, está trabalhando full. Falha um cabo. Para todo o processo. Então, qual foi, eu acho que o grande benefício? O grande benefício foi a gente criar esse centro de treinamento, de diagnóstico, oferecer isso para o mercado de uma forma muito padronizada, que não tinha. Então, e isso deu muito resultado. Deu um resultado, obviamente, financeiro, mas deu resultado de trazer pessoas, né? Eu sempre penso que empreender é mexer na vida das pessoas. Porque eu tenho hoje algumas famílias, muitas famílias, que dependem dessa ideia, dependem disso daí, que tiram o ganha-pão disso, honestamente. Então, você ter essa responsabilidade... Ela é muito desafiadora, mas é muito boa. Eu me animo bastante, né? Spinoza fala que quando você... O filósofo, né? Ele fala, quando você
faz uma coisa que você gosta muito, você ganha muita potência. Eu ganho muita potência quando eu penso em tudo isso. Bacana. Dá pra perceber só pelo seu jeito de falar sobre Sim, tudo isso com exatamente. brilho Eu nos sou olhos, né, apaixonado. Edmilson? Eu sou apaixonado por Brilho isso. nos olhos, entusiasmo. Sim, exatamente. Legal. Bacana. Você já comentou com a gente aqui uma grande novidade, né? E uma outra também que eu vou compartilhar aqui com vocês agora, é que a Bauer do Brasil ela foi eleita, entre outros 90 representantes, né, pelo mundo todo, como a melhor parceira de negócios da Bauer, empresa de responsabilidade limitada. Para você, a que se deve essa grande conquista, Daniel? Então, Renata, é isso aí, é esse conjunto de coisas que a gente fez aqui em São Paulo, no Brasil, na América Latina, vamos fazer nos Estados Unidos. Isso é resultado. Puramente a gente colher um resultado. O resultado, a Bauer, ela tem lá 90 países que ela está. E o Brasil, ele representava muito pouco. E de 2018 para cá, nós somos... Esse ano a gente bate a Alemanha como a melhor empresa de faturamento de resultado. Então, a gente está numa pegada muito forte. Mas deixa eu fazer uma brincadeira com isso, que é... Eu sou palmeirense, né? E aí todo mundo fala que o Palmeiras não tem Mundial. E não tem. O Palmeiras pode não ter, mas eu tenho. Muito bem. Esse palmeirense aqui tem. Esse título tem. Então, pelo seu mundial, eu torço. Ai. Aí você tá falando com um corintiano do outro lado que só tá sofrendo, não dá. Tá tudo bem. Não dá certo, né? O meu amigo, no ano passado nós acompanhamos pelo noticiário o apagão que aconteceu na cidade de São Paulo. Depois disso, muito tem se falado, né, ou aumentou a conversa sobre as redes subterrâneas de energia. E eu queria que você falasse como você enxerga a possibilidade do aumento, né, da participação dessas redes no Brasil e se as redes subterrâneas são uma solução para o que aconteceu na cidade de São Paulo. Excelente pergunta. Você tem ideia de quanto de rede subterrânea tem no Brasil de distribuição? Não, vocês não têm ideia, mas eu vou te contar. 0,4%. Você está brincando? 99,6% é rede aérea. E quando eu comecei a falar esses números, há 10, 15 anos atrás, aí você ia no site da ANEEL, estava lá 2%. E como baixou? Baixou porque a rede aérea continuou expandindo e a rede subterrânea não. O Brasil, ele adotou um ambiente regulatório hostil para a expansão da rede subterrânea. Eu não estou fazendo... Não, eu faço uma crítica direta sim à ANEEL, mas porque não reviu isso. É aquilo, é PDCA. A gente erra, a gente está falando que a gente erra. Sim. Errou, arruma. Arruma, exatamente. O problema é que ninguém ainda teve disposição para arrumar isso. E o certo é corrigir rápido, né? É a proporção que já tomou. Olha isso. Então, o que acontece com as redes subterrâneas no Brasil? Você tem esse grande problema, que é um entrave, só para você entender do que eu estou falando, se qualquer concessionária resolver fazer rede subterrânea e a ANEEL entender, porque uma parte desse investimento vai para a revisão tarifária. Se a ANEEL entender que é um investimento imprudente, ela grosa. Existe esse risco jurídico. Aí as concessionárias, quase tudo aérea, porque que vai meter a mão em rede subterrânea. Então, é esse ambiente que eu falo que a ANEEL tem que mexer. E aí, mas rede subterrânea é realmente o salvador da pátria? A gente teve agora, eu quero trazer esse evento que você falou de São Paulo aí, com a ventania, que aqui a gente ficou muito tempo no escuro, mas a gente passou agora uma situação bem peculiar, bem diferente em Porto Alegre. Porto Alegre ficou tudo inundado. E as redes subterrâneas de Porto Alegre tiveram que ser desligadas. Eu explico por quê. A rede subterrânea ela aguenta ficar embaixo d'água. A rede de média tensão. A rede de baixa tensão, onde tem um medidor, não. Então, a hora que chegou no medidor, teve que desligar. Eu ia te perguntar justamente sobre Porto Alegre. Tem um estudo, eu acompanho isso, eu vivo isso, porque
Aí você fala, pô, Daniel, você acredita que você vai ver muita rede subterrânea? Eu vou ver pouco, você vai ver pouco. Renata, desculpa, mas você também vai ver pouco. Não dá nem para ter uma perspectiva? Não, mesmo se o Brasil mudasse tudo hoje, serão muitos, muitos e muitos anos para você ter uma rede subterrânea. Mas não dá para adiantar? Dá para adiantar um pouquinho, mas se você quiser fazer tudo isso a toque de caixa, você vai pagar muito caro e vai sair uma rede ruim. Entendi. Que é o pior dos mundos. Então o Brasil precisa ter um plano decenal para enterramento de redes. E o meu critério ele é muito simples. Eu participei, né, eu fui o gerente, responsável, gerenciei os enterramentos das redes aqui em São Paulo em 2003, 2004. Nossa, 20 anos. Da 9 de Junho, Oscar Freire, Rebouças, Cidade Jardim, o governo, na época a prefeitura, ela queria fazer o enterramento e eu, como Eletropaulo, eu coordenei essas obras. E ela fez, e hoje eu consigo enxergar, 20 anos depois, que foi um desserviço para a rede subterrânea. Por que desserviço? Porque o mote era embelezamento. Embelezamento não dá. Porque o cara que está na Paulista, ou aqui, Oscar Freire, como o cara que mora na periferia, vai pagar uma conta de energia maior para ter a Oscar Freire ter uma, ter uma rede bonita. Então isso deu uma complicação enorme. Então o meu critério, como sendo técnico, é densidade de carga. Você tem uma alta densidade de carga, ali você faz. E é importante isso para o país. Por que para o país? Porque você pega, quando você tem uma alta densidade de carga, quer dizer que aquele lugar ele é muito representativo para o PIB do país. Se falta energia ali, o que acontece? Você acaba prejudicando todo o país. Sim, verdade. Então, só a densidade de carga, se a gente fecha a densidade de carga, e um número, vamos escolher esse número. Começamos com um número muito alto e depois vai baixando. Só isso mudaria muito a cara do nosso país e as resiliências da rede, que a gente está no meio de uma transição energética, com uma rede tão capenga dessa, não dá. O mundo hoje está olhando isso. A Califórnia, a gente tem exemplo... Nos Estados Unidos, hoje, praticamente 50 estados têm um plano de enterramento. Os Estados Unidos só tem 20%. Oi. E eles querem fazer muita rede. Por quê? Por conta dos eventos climáticos que está acontecendo no mundo. Isso não é um privilégio nosso. A inundação, só para você ter ideia, cresceu nos últimos 20 anos 154%. Olha só. Isso é mundo. Está inundando. Sim. E aí esse estudo fala o seguinte, a rede aérea, você praticamente acaba com ela quando você tem uma inundação estilo Porto Alegre. Na rede subterrânea, não. Ela é muito mais resiliente, muito mais robusta para enfrentar esse tipo de evento. Então, é sim uma solução. É solução para o Brasil todo, Daniel? Vamos fazer o enterramento? Não, obviamente que não. Não devemos fazer isso. Porque é muito investimento, a gente tem problema de infra, tem problema de saneamento básico ainda. Tem lugares no Brasil que o saneamento básico é precário. Mas eu entendo que existe vários Brasil. Nem sei se eu posso falar nesse português, mas vamos que vamos. Vários Brasis dentro do Brasil, né? É isso aí. Não dá para você comparar. E a gente tem que tratar essa diversidade de acordo com a contribuição que dá para a sociedade. Não sei se eu expliquei. Explicou, mas agora explica um pouquinho para um leigo, porque na minha concepção, numa inundação, numa enchente, o primeiro afetado seria a subterrânea e não a aérea. E não é assim? Excelente pergunta. Todos os equipamentos de rede subterrânea são preparados para suportar água. Eles não são para ficar operando 24 horas, 365 dias. Mas, se você encher, ele aguenta. Entendi. Ele aguenta, ele vai ficar. Quando não aguenta? Quando essa água sobe tanto que pega os medidores de energia. Ali não é. Ali, se bater água, ali você tem um problema sério. Entendi. Se a água subir ali, é um problema de segurança. O medidor de energia que você fala... É o relógio. O relógio da casa. O relógio da casa. Tá.
O relógio da casa, se a água bater ali, aí você tem um problema de segurança. Então, o que fizeram em Porto Alegre? Seguraram. Então, transformador estava embaixo da água, cabo embaixo da água, chave embaixo da água. Isso aconteceu em vários lugares no mundo já. E o pessoal segura. A hora que sobe, aí você tem que desligar o sistema. Entendi. O sistema baixou, você testa todo o sistema novamente para ver se não tem nenhum grande problema e religa. A Bauer, junto com a Enel, aqui de São Paulo e do Rio, com a Light e a Equatorial, montou um time, e foi um time muito bacana, e a gente conseguiu testar e ajudar eles a liberar o circuito e religar toda a cidade de Porto Alegre. Que bacana. Foi bem legal mesmo. Porque eu tenho um relacionamento com o Sul muito bom. Nunca tive, mas depois que eu comecei a empreender, eu tenho muitos amigos Braskem, a gente cuida de todas as plantas da Braskem, eu já fui muito para lá. E ver os irmãos nossos, eu chamo de irmãos de energia, sofrer tanto, vamos ajudar. E entendo que a gente fez um bom trabalho. Essa união fez toda a diferença, com certeza. Comentando aqui agora sobre gestão, então, Daniel, você foi eleito um dos 100 mais influentes do setor da energia em 2023. Queria que você comentasse como é que foi para você ter esse reconhecimento. Olha, eu acho que o grupo de vocês tiveram uma ideia sensacional. Porque no final do dia é um prêmio. E você trabalha, faz, todo dia, né? Ali. Todo dia tomando pancada, né? E toma bastante. E aí você receber esse prêmio, né? E eu recebi por 2 vezes, Renata, 2022 e 2023. Então, é um reconhecimento, é uma coisa tão legal que te anima a falar mais. Rede subterrânea é o meu mote, é o que eu entendo, porque todo mundo fala, é muito caro. E eu gosto de perguntar o seguinte, é caro para quem? De qual é o ponto de vista que a gente está olhando? Perto do quê, né? Perto do quê? Morre uma pessoa por dia. A Fundacentro fala para nós por conta das redes aéreas. E a maioria é criança e pedreiro. Para esse pessoal é muito caro. É muito barato ter rede subterrânea. Então, eu gosto muito mais provocativo do que uma solução. E aí, receber um prêmio, isso me dá muita potência, isso me dá muita vontade de continuar. Então, é muito gratificante. É isso. Meu amigo, um dos livros que você publicou fala das estratégias de manutenção em redes de média tensão subterrâneas em parques eólicos e solares. Qual a contribuição dessa publicação para o setor de renováveis, na sua visão? Edmilson, você lembra que eu falei, né? Então, na minha história, eu saí da Eletropaulo e é muito engraçado, né? Para quem pretende empreender, você precisa se ajustar muito ao mercado, porque você pode ter o melhor business plan do mundo, mas se o mercado não quiser, ferrou. Aconteceu isso, o meu business plan era, vou trabalhar primeiro dentro das concessionárias, depois das indústrias, que era onde eu tinha olhado bem, e das renováveis, que ficam muito longe. Inverteu tudo, né? Eu comecei a trabalhar nas renováveis. Por que nas renováveis? Porque tem um teste que ele destrói o cabo, que é o teste de tensão contínua. O que não destrói o cabo é um teste de tensão alternada, que chama VNF. Uma frequência muito baixa. Vamos entrar no techniquez aqui. Bem, eu já sabia disso, porque desde 2001 a gente fazia isso para a Eletropaulo aqui. E o pessoal, quando começou a instalar isso no Brasil, todas as normas vinham da Europa e eles não se atentaram a isso. E eu fui a primeira empresa a oferecer de forma estruturada esse ensaio. Pouco de sorte, mas tem uma frase que o pessoal atribui ao Senna, provavelmente não é dele, mas que eu gosto muito, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Né? E aí eu consegui surfar uma onda muito legal, que foi a implementação das eólicas lá no Nordeste. E ali
minha formação técnica é muito expressiva, eu vi o quanto de material, o quanto tinha uma lacuna muito grande de falta de informação, principalmente traduzida, principalmente em bom português, para esse setor. Ali eu vi que eu conseguiria suprir essa demanda publicando alguma coisa. Então, o livro ele vai no ponto de suprir uma demanda para o setor de energia, ou seja, a gente entregar para eles, desde o projeto, a manutenção. Por quê? Eu adoro rede subterrânea, mas se ela for mal projetada, você tem um problemão. Eu adoro rede subterrânea, mas se você não cuidar de certos elementos, você pode ter um problemão. Então, a ideia do livro é essa, é fornecer para o mercado eu faço parte do SIGLE, que é o maior, depois do IEEE, bem, agora eu vou falar de siglinhas aqui, que só eu vou conhecer. Tranquilo. O SIGLE é uma entidade filantrópica de sistemas elétricos desde 2021. Ele foi fundado em Paris e hoje ele está em todos os países. É muito robusto isso e se publica, né, brochuras técnicas muito. Você pega especialistas do mundo todo. Eu tive o privilégio de participar de 2 grupos de trabalho internacional, aonde eu ajudei a escrever as brochuras técnicas. Representando o Brasil, né? Porque é um representante por país. É muito, muito legal. Porque tem votação, tudo. O que você acha desse texto? É bem legal. E tudo isso, bem, é uma brochura técnica, mas para eu chegar naquele engenheiro, naquele técnico que está lá, como que você... como que eu chego nisso? Como que eu chego nisso? Eu chego através de uma comunicação efetiva, de uma comunicação fácil, que é através de um livro. Então, um livro, ele tenta suprir essa demanda, tenta dar mais subsídio para o pessoal simplificou e facilitou esse acesso à informação, né? Renata, esse foi o objetivo. Se eu cumprir, depois o pessoal me fala. A sua parte você fez, com certeza. E falando um pouquinho agora sobre modelos de liderança, qual que é o modelo ideal que você busca aplicar na sua empresa? Isso eu aprendi lá com meu pai, com a minha mãe, há muitos anos, né? Modelo de liderança, para mim, é exemplo. Liderar pelo exemplo. Não tem outra forma. Não adianta você ter um discurso e você pratica outra coisa. Então, o exemplo, para mim, ele é muito poderoso. E é isso que eu sempre busco. Sim. Meu amigo, na sua visão, qual o principal aprendizado profissional que você teve ao longo da sua carreira? Meu amigo, eu não sei se eu posso falar que eu tive um aprendizado único. Porque são tantos... várias situações. Às vezes você teve que ter muita resiliência. Tem uma coisa que eu gosto muito de pensar, que é vestir a bota do outro. Que é vestir a bota, tentar enxergar pelos olhos. As negociações ficam muito mais fluídas. Não é ganhar a qualquer custo. Não vale a pena isso. A melhor coisa é o ganha-ganha, né? Exato. E tem aquele ditado, para mim ganhar, você não precisa perder, né? Vamos ganhar os dois. Eu entendo muito isso. Dá para nós dois ganharmos. Eu poderia listar isso, eu poderia listar empatia, eu poderia listar resiliência, mas eu acho que o mais, pensando aqui, o mais palpável é aprender a aprender. Tipo, não deixar de aprender nunca. Porque quando eu estava lá, quando eu era eletricista, eu aprendi a ser líder dentro dos eletricistas. Depois técnico, depois engenheiro, como empresário, você vai mudando um pouco sua perspectiva e o que é mais significativo para você, para aquele grupo, para aquela situação. Então, aprender a aprender, não deixar de ser aprendiz, não deixar de buscar tomar aquela limonada, eu acho que Isso é bacana, ser um eterno aprendiz, né? Exato, sempre, sempre. E Daniel, como é que você enxerga essa potência do setor da energia no nosso país e o que você almeja para os próximos anos? Olha, a potência do Brasil é ímpar. Porque o que o mundo busca, que é uma energia
sustentável, renovável, com baixo carbono, a pegada de carbono baixa, a gente já tem. A gente tem números muito expressivos de quanto isso ainda pode crescer. Então, eu fico imaginando o seguinte, né? A hora que as coisas convergirem, a gente vai conseguir trazer muita empresa para o Brasil, muitos negócios, porque a energia aqui é renovável. Você vai produzir isso na China, na Alemanha, que é um país, Estados Unidos, a energia lá polui demais. E o Brasil tem muita energia para poder fornecer para esse mercado. Então, eu vejo com muito bons olhos. Obviamente, precisa de regulação, o governo precisa ajudar mais, a sociedade precisa pensar mais, mas é uma potência, Renata. E se a gente for pensar ainda, eu gosto de ficar viajando, se a gente for pensar na América Latina toda, a gente poderia pensar um sistema só para a América Latina e o Brasil como principal fornecedor de energia para todos os países. A gente tem um dos maiores sistemas interligados do mundo. A gente poderia interligar isso junto com a América Latina toda. Então, dá para a gente ficar, dá para ter tanta coisa boa aí para o país e na estratégia do ganha-ganha, não vamos exportar energia e querer... Não, vamos fazer uma coisa que seja bom para toda a região. Então a gente tem uma grande oportunidade. Bacana. Meu amigo, qual conselho você daria para quem está nos acompanhando e está iniciando aí no setor energético e almeja uma trajetória, seja como empresário, seja como executivo, de sucesso, assim como a tua? Muito obrigado pela trajetória de sucesso. Olha, o setor, você tem lá o GTD, né? Geração, Transmissão, Distribuição e Comercialização. Então, não é só a parte técnica, não é só a parte de engenharia, você tem a parte de marketing, a parte de tributária, a jurídica da coisa, porque é um lugar que precisa de muita estabilidade jurídica, porque os projetos, os investimentos robustos são feitos e vão ser colhidos em muitos anos. Se você deixar instável isso, o investidor foge. Sim. Dinheiro é covarde, né? Como alguém já falou aí. Então, quem está iniciando tem esse mosaico de alternativas e possibilidades. Mas você pode fazer o que você quiser, como você quiser. O grande lance é ter valores, ética. Não querer subir a qualquer custo, não vale a pena. Na época eu tinha um vice-presidente, eu era muito próximo de um vice-presidente, que foram 2 diretores que me preteriram. E o vice-presidente, que era chefe de todo mundo, eu era muito próximo a ele. Eu poderia ter chamado ele e tentado mudar a situação. Mas eu falei assim, não, esses caras não me querem, eu vou seguir por um outro caminho. Então, eu entendo que ali eu poderia ter tentado manipular uma situação, não tentei. E hoje, eu agradeço muito. Seguir o melhor caminho. Exato. Então, ter ética, ter resiliência, muita resiliência. E o pessoal da técnica, principalmente o pessoal da técnica, os meus colegas engenheiros, eles focam muito na técnica. Esquece as pessoas. A gente tem que olhar as pessoas. Tem que olhar 360, Você tem que olhar. O negócio, as coisas acontecem por conta das pessoas. A Bauer do Brasil tem esse sucesso que a gente atende a América Latina, estamos indo para os Estados Unidos por conta das pessoas. Não é só eu gosto de pensar sempre numa empresa nos 3 P's, né? Pessoas, processos e produto. Mas desses 3 P's, o mais importante são as pessoas. E complementando o que você falou, eu sempre falo que ambição é bom. Você ser ambicioso é ótimo. É ótimo. Ganancioso não, né? É isso. Porque a pessoa gananciosa, ela passa por cima das outras, ela não vê nada na frente dela porque ela quer aquilo a todo custo. Já o ambicioso, ele até quer, mas ele tem a ética para fazer da maneira correta, sem precisar passar por cima de ninguém e sem precisar forjar nada.
Exato. Você tem que ter alguns valores para te segurar, porque às vezes é tentador fazer o fácil. E nós, como na natureza tudo busca um mais fácil, a gente respira, mas calma. O que eu posso dizer é, para mim não vale a pena. Vale a pena você realmente às vezes ter que seguir um caminho mais difícil. Jambrar mais, fazer mais, mas fazer correto. Eu acho que isso é primordial para qualquer... Bem, isso não é só para o setor elétrico. Não, para a vida, né? Para a vida. Com certeza. Podemos ir para o nosso ping-pong, então, Edmilson? Eu vou te fazer algumas perguntas curtas e aí você me responde de forma objetiva. Com essas perguntas? Não, pode ficar tranquilo, Daniel. Depois de tudo que você já contou aqui pra gente, vai ser fácil. No fim de semana eu gosto de... Ficar com os meus filhos e com a minha esposa em casa é muito gostoso. Eu sou um cara muito família, é muito bom. Inclusive, em um dos eventos, os seus filhos estavam lá te acompanhando. Exato. Desliga o celular quando? Quando eu vou dormir. Por muitos anos eu não tinha condição de fazer isso. Hoje eu tenho. Então, quando eu vou dormir, eu desligo. Muito bem. A maior felicidade do dia é? Maior felicidade do dia é acordar. Abrir os olhos. Verdade. Um livro. Bem, eu citei 2. Eu já citei a Estratégia do Oceano Azul, então deixa eu citar outro, que é do Daniel Kahneman, que é Duas Formas de Pensar, Rápido, Devagar. Ele foi Prêmio Nobel de Economia. Edmilson, sugiro muito a leitura. É um livro grande, mas é um livro que eu tirei muita lição boa ali. Bacana. Anotado. Um exemplo de líder. Minha mãe. Minha mamãe. Minha mamãe, o que eu acho que eu aprendi como liderança foi com ela. Muito bem. Bom, eu queria agradecer muito, meu amigo, a tua participação aqui e te parabenizar pela tua trajetória, pelo amor que você tem por aquilo que faz e que o Brasil e o mundo cada vez mais tenha empreendedores assim como você, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Bem, eu que agradeço a oportunidade, agradeço estar aqui. E que bom que você falou em amor, porque é isso mesmo, a gente tem que ter muito amor no que faz e eu busco muito isso. Então, e parabéns para você, que é um empreendedor fantástico, que tem muito amor pelo muito para aprender com você ainda. Não, temos que aprender juntos. Amigo. Vamos aprender juntos. Queria agradecer também a você que nos acompanhou até aqui e a você, Renata Santos, por participar de mais esse podcast. Obrigada, Edmilson. Muito obrigada, Daniel, por compartilhar sua história aqui com a gente. Com certeza vai inspirar muitas pessoas que vão acompanhar aqui o nosso podcast. Motivador, inspirador. Ensinou muitas coisas aqui pra gente, né? Foi gratificante. Obrigada pela sua presença. Renata, muitíssimo obrigado por a gente conversar sobre a vida, sobre o setor, sobre tudo. Obrigado mesmo, de coração. E você acompanhe o nosso canal no YouTube, acompanhe também os nossos portais, lá tem sempre notícia do setor energético. E até o próximo episódio.